Vou começar contigo, Sereto. A questão do título tá mais complicada. Acho que vai depender aí talvez do resultado agora do meio de semana, né? Vamos ver como é que o Grêmio se comporta nesse confronto. Mas eu queria que vocês avaliassem um pouco esse Flamengo do Renato, meio instável, né? Tem um jogo que vai bem, impressiona, no outro jogo... eu falei Renato, né? Perdão, gente, Rogério. Outro jogo muito bagunçado, Sereto. Bagunçado é a palavra para definir o jogo de ontem, né, Jana? Você foi perfeita, você foi precisa. E o Rogério Ceni começou a atrapalhar. Muito ajuda quem não atrapalha, e o Rogério Ceni precisa saber disso. Né? Quando começa a explicar demais, o Rogério Ceni toda hora está tendo que explicar demais, é porque o negócio está meio confuso. Ontem ele errou na escalação, ele perdeu uma grande chance de começar com o Pedro e com o Gabigol, né, com os dois. Embora ele diga que não dá para jogar os dois, aí depois ele faz as alterações e ele tira o Gabigol, que saiu reclamando, né, e bota... Não dá para você tirar o Gabigol, você precisando ganhar o jogo. Como é que você tira o Gabigol? Precisando ganhar o jogo. Aí você bota o Pedro e depois você bota o Muniz, que é o segundo centroavante. Então não dá pra jogar Pedro e Gabigol juntos, mas dá pra jogar Pedro e Muniz juntos. Sabe, tá ficando esquisito o negócio. Eu ainda acho que o Flamengo é o time que pode tirar agora, nesse momento, o título do Internacional, que o Internacional passa a ser o favorito. Acho que o São Paulo já desmanchou, né? Mas a gente fala daqui a pouco sobre isso. Só que o Rogério Ceni tem que facilitar, né? Tem que parar de atrapalhar. Lofredo. As substituições são bem contestáveis. Embora ele tenha justificativa para todas, porque ele é uma pessoa muito inteligente, boa de palavras, então ele, na verdade, ele tem uma convicção, ele teoricamente sabe o que está fazendo, ou pelo menos tem a explicação para aquilo que está fazendo. Só que, como o Sereto disse, como é que você desiste do Gabriel precisando ganhar o jogo? Eu quero colocar o Pedro. Dá seu jeito, até porque você precisa da vitória e não da recomposição. No final da história, o time ficou exposto do mesmo jeito, tomou um contra-ataque e levou o segundo gol, ou seja, não só não conseguiu a vitória, como nem empatar conseguiu. A substituição do Arrascaeta, como é que a gente vai contestar? Se ele fala que o jogador está sem condição física, se não aguenta ir até o final, aí ele tem lá os números, ele tem lá as comprovações que podem garantir essa teoria dele, enfim. Agora, a do Gabriel, o Gabriel não pode sair mais nenhum minuto de jogos do Flamengo decisivos desde que ele fez 2 gols nos acréscimos contra o River Plate, porque de lá pode sair tudo, pode acontecer tudo. Você não pode tirar um jogador decisivo como esse, com esse poder de decisão, quando você precisa ganhar o jogo, ainda que você tenha o Pedro como substituto. Mas aí tanto o Pedro como o Gabriel, para poderem marcar, tem que ter organização ali no meio campo, né? A bola tem que chegar direitinha também. E ontem, nem Everton Ribeiro conseguiu mostrar o futebol que a gente está acostumado a ver, enfim. Isso também é verdade. O Everton Ribeiro está abaixo. Isso. E o Everton Ribeiro caiu muito de produção. Tem que haver uma explicação, deveria... Eu não vejo o Everton Ribeiro, por exemplo, dando entrevista, ele poderia falar mais sobre isso, porque outro dia, por exemplo, na última convocação, ele foi convocado para a Seleção Brasileira e merecidamente convocado para a Seleção Brasileira, porque ele estava muito bem, só que de lá para cá, eu não sei se foi a seleção que fez mal para ele começou a cair demais de rendimento, e ele é um jogador que faz muito a diferença, então é verdade que a bola também não está chegando no ataque. Ou pelo menos não está chegando redondinha, né? A gente tem números aqui do Gabriel, depois que a gente viu, né, o Ceni disse que ele saiu insatisfeito porque a bola chegou pouco, né? Que não foi uma questão da substituição. Mas vamos lá, 10 jogos do Gabriel com o Rogério Ceni, 9 como titular. Em 8 deles foi substituído, lembrando que ele foi expulso contra o Bahia. Com um pouco mais de 600 minutos em campo, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 5 gols marcados. Ele foi expulso contra o Bahia bem no começo do jogo. Então, desses 10 jogos, efetivamente, ele tem 9. Né? Uhum. Claro que por conta dele. Foi um problema dele a expulsão. Mas, enfim, eu acho que os números eles não são maravilhosos como de 2019, mas eles estão longe de serem ruins. E aí a gente tem que lembrar também que ele está menos abastecido nessa temporada. Então, não sei se é para ser substituído o tempo inteiro também. Eu acho que além do problema
de gestão de elenco que o Rogério pode causar com todas essas substituições, ele está desperdiçando a capacidade de decisão de um jogador importante. E isso uma hora vai dar confusão, hein, Jana? Porque é o seguinte, só ele sai do time? Se eu sou o Gabriel, eu já ia começar... Porque é o seguinte, o Gabriel já reclamou de ficar no banco de reserva outro dia. E a gente mostrou os números aí, quer dizer, de 9 jogos, ele foi substituído em 8. Ele sai todo jogo, praticamente. É substituição. E jogador não gosta de sair do time. Principalmente porque o Gabriel sabia que o time precisava ganhar. E aí só ele sair do time... Ó a discussão ali, ó a conversa ali. Uma hora vai dar confusão isso aí. Não sei, a gente sente que está desandando, né? Aí surgiu hoje de manhã uma discussão, uma reportagem no GE. Globo, que as decisões do Ceni pesam em sua avaliação e o Flamengo estuda nomes para a próxima temporada, André Lofredo. Pois é, né? É muito interessante isso, porque, veja bem, você contrata um técnico que é promissor, o Rogério Ceni é um técnico promissor, ele tem um bom trabalho, 2 bons trabalhos no Fortaleza, insucessos nas grandes equipes que dirigiu, São Paulo e Cruzeiro, mas vamos falar, no Cruzeiro não dava pra ninguém, né? Então, ok, ele tá começando a carreira dele, que ele entende de futebol, a gente não tem a menor dúvida, né? Talvez seja um dos caras aí com maior vivência do futebol brasileiro em campo, né, entre os treinadores do futebol nacional. Se não for, provavelmente vivência em campo é o que tem mais. Outros têm grande experiência como técnico que ele não tem ainda. Se você contrata um treinador como esse, você não pode imaginar que ele tem que te dar o título. Claro que com o elenco do Flamengo e a exigência da torcida do Flamengo, que pensa que 2019 vai ser um ano que nunca vai acabar, ou seja, o Flamengo não vai parar de ganhar nunca mais, vai ser com essa equipe campeã sempre, tem um peso sobre um técnico iniciante. Veja só, esse time do Flamengo foi espetacular na temporada passada, mas ele pode perder. Ele quase perdeu para o River Plate, ele perdeu para o Atlético Paranaense, mesmo com o super time. Então, não sei se não se deve dar tempo para que um técnico, ou pelo menos quando se contrata um técnico com esse perfil, não tenha que se ter a expectativa de, pode ser que num primeiro momento, pela inexperiência dele, o negócio não ande, mas vamos contratá-lo com a expectativa de promissor que mas lá na frente ele possa dar resultado.